queridos. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor, exaltar ao nome daquele que é digno de adoração, digno de louvor, digno de honra e digno de glória. Que você, junto com o Ministério de Louvor, numa só voz, num só coro, exalte e adore ao Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna, e é nesse Deus que nós confiamos, amém? Nós confiamos em Ti, Jesus.
transbordado, Jesus. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Queremos ser transbordados por Ti, Jesus. Sejam cheios de Ti, ó Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos amados. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Quero pedir que você ore neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração e vamos pedir de todo o coração: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida, pois desejo a Tua presença, Senhor. A presença do Senhor lança fora todo medo. Há medos que nos assolam, que somente serão vencidos ou removidos com a presença do Espírito Santo. Nós oramos, doce Espírito Santo, vem de contra este coração que está tremendo, com medo, com insegurança, com pânico. Nós oramos o nome de Jesus, liberta os que estão cativos no medo. Nós oramos que cesse agora toda essa voz do medo, todo medo que traz tormento. Nós oramos o nome de Jesus. Espírito Santo, transborda, traz a Tua paz, traz Sua alegria a este coração aflito. Traga a Tua paz ao coração dessa mãe, traga a Tua paz ao coração deste pai. Nós oramos, Espírito Santo, venha tocar no coração deste filho, desta filha, que está na cegueira espiritual e não sabe o que faz. E nós Te pedimos, Senhor, perdoa, porque não sabe o que fazem. Cubra, Senhor, com as Suas mãos. Cubra, Senhor, os filhos. Nós oramos o nome de Jesus, liberta aqueles que estão aprisionados nos vícios, na mentira, na prostituição, no engano. Nós clamamos a Ti, Senhor, quebra os agrilhões, quebra todas as correntes, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, venha converter o coração deste homem, para que juntamente com a sua esposa venham servir a Ti. Converta o coração também dessa mulher, para que juntamente com seu marido venha servir ao Senhor. Nós oramos o nome de Jesus. Restaure famílias nessa noite. Restaure corações que estão desesperados por Ti, Senhor. Mova a cegueira espiritual. Nós oramos pelo poder da Tua presença em nome de Jesus. Traga a visão aos cegos, que aqueles que estão paralisados espiritualmente, que nessa noite, pela Tua presença, pelo Teu toque, venham saltar de alegria. Venham saltar e glorificar ao nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, traga clareza essa mente confusa, traga revelação no entendimento. Nós oramos o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga agora o Teu toque sobre essa vida que está com um laço de sentimentos, onde não consegue ter clareza da Sua vontade. Senhor, remova todo esse embaraço, para que a Tua vontade seja livre, para ser cativada pela Tua presença, em nome de Jesus. Declaramos, pois Teu é o reino, Tu é a glória para todos sempre. Seja exaltado Teu nome neste lugar, Senhor, no nome de Jesus. Queremos consagrar este tempo ao Senhor, ao devolver nossos dízimos, as nossas ofertas. Tudo o que fizermos seja tão somente para glorificar o Teu nome. Seja exaltado a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Exalta o nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor neste momento, irmãos meus. Você que está no seu coração o anseio de servir e adorar o Senhor de todo o seu coração, você vem no lugar certo. Mas você também que deseja fazer isso através do seu dízimo, sua oferta, aquilo que você sentir no seu coração, aproveite esse momento enquanto estivermos louvando ao Senhor. Você tem liberdade na casa do Pai para adorar a Ele. Amém, irmãos meus? Vamos continuar adorando a Ele, queridos.
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Nós temos o teu cuidado, Jesus. Nós temos mais de ti, Jesus. Eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tu és adorado, Jesus. Nós podemos sentir o teu cuidado, Deus. Receba a adoração, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Que nós possamos morrer para as coisas que nos afastam do nosso Deus, para as coisas que nos tiram da presença do eterno Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esse louvor é muito forte, ele é muito inspirador, porque ele é um louvor novo. E ele diz assim: faz-nos morrer
afastam de Ti. Faz-nos esquecer de tudo que nos afasta da presença de Deus. E Ele pede, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez aquilo que foi morto, aquilo que foi perdido. Faz outra vez, nós queremos mais de Ti, Senhor. Faz outra vez como foi lá no início. Que você junto conosco possa adorar, exaltar e clamar a presença do Deus Todo-Poderoso. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado, Jesus. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do Teu perdão é tudo que eu preciso.
Faz essa oração mais uma vez. Quem sabe você se lembra agora de algo que você perdeu no caminho. Quem sabe você tem saudade de velhos tempos com Deus, saudade de uma intimidade profunda, gostosa, saudade de uma profundidade na palavra, de uma vida de oração, saudade de quando você se deixava ser usado por Deus para falar do amor dele. Quem sabe você tem saudade de algo que você viveu em Cristo, em Deus. Vamos fazer essa oração cantando mais uma vez, para que o Senhor restaure em nós, que não percamos a esperança, mas que sejamos impactados mais uma vez, para voltar ao primeiro amor, para voltar à essência, para ser trazido novamente ao centro da vontade do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Senhor, este é o anseio do nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz nesse momento, Senhor, por meio da Tua palavra. E aquilo que for necessário ser resgatado no nosso coração, na nossa memória, na nossa história, na nossa caminhada com o Senhor. Pedimos, ó Deus, traga-nos de volta ao centro da Tua vontade, à essência da adoração, a realmente onde devemos estar, ó Deus, na postura certa, ó Deus amado, na condição correta, ó Deus, alinhados com o Teu coração. É o anseio nosso, Pai. Nós aguardamos por Ti e desejamos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode se sentar, queridos. Graças a Deus, glória a Deus pela sua vida. Obrigado, queridos, por esse tempo precioso de adoração, de celebração ao nosso Deus. Amém? Você está bem? Está na bênção? Amém? Despertados? Oh, glória! Que isso, Jesus? Vocês estão despertados, igreja? Amém! Glória a Deus! Nós escutamos ali na sala de oração, anteriormente, antes do culto, pelo pastor, uma convocação, e eu achei fenomenal. Eu vou reproduzir aqui, pastor. A conferência Despertai acabou, mas nós continuamos despertados, vamos continuar sendo despertados, amém? Em nome de Jesus. Então tá bom, então segura aí. Queridos, nós retomamos agora a série, não é? Depois da conferência, nas terças-feiras, a série que começamos há 3 terças-feiras passadas, que diz: quando não souber o que fazer. Você já se fez essa pergunta? Você já se viu em meio a alguma situação em não saber o que fazer? E o que fazer quando não se sabe o que fazer, não é? Nós começamos a falar disso há 3 semanas atrás, até introduzindo aí com uma mensagem, dizendo que nós, quando não sabemos o que fazer, precisamos perceber além do óbvio. Quem lembra, quem esteve aqui, ouviu essa mensagem? Lembram? Amém, glória a Deus. E depois, na terça-feira seguinte, o pastor Rodrigo trouxe também uma mensagem nessa temática, dizendo que quando nós não soubermos o que fazer, nós não podemos piorar as coisas, né? Quem também esteve e foi abençoado com essa palavra? Amém, queridos? Nós vamos continuar hoje também falando o seguinte: quando não souber o que fazer, não perca a esperança. Amém? Eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Vai ser projetado ali, mas você que trouxe a sua Bíblia, me acompanhe por favor aí, queira ligar o seu aparelho através do seu aplicativo e acompanhar a leitura aí. A versão que nós vamos usar aqui é NVI, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos
à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Eu poderia introduzir essa mensagem dizendo a você o seguinte: quando não souber o que fazer, faça alguma coisa. Ou, para ser mais objetivo, quando não souber o que fazer, vai pescar. Quem gostaria de, sempre quando não souber o que fazer, ter a oportunidade de pescar? Quem gosta de pescar aqui? Obviamente que só os cabras que levantaram as mãos, né? E alguns ainda. As esposas poderiam confirmar ou concordar, dizendo o seguinte: amor, você está na dúvida, você está com questionamento, você não sabe o que fazer? Fala o seguinte: vai pescar, vai. Deixa que eu cuido de tudo, deixa que eu organizo tudo, eu tomo conta da vida. Vai pescar, vai. Ah, queridos, quem dera nós tivéssemos a oportunidade sempre de, quando estivéssemos diante de uma grande dúvida, nós largarmos tudo, não é? E corrermos para um lazer, corrermos para um tempo de tranquilidade, de refrigério, quem sabe esfriar a cabeça, não é? Afinal de contas, para que os cabras vão pescar, gente? Mulheres aí, me ajudem a entender. Para que os homens vão pescar? O que eles fazem na pescaria? Nada. Concorda ou não? O que os homens fazem na pescaria? Hã? Faz o quê? Relaxa. O que é relaxar? É fazer? Nada. Bom, ajuda a ir pescar quando não se sabe o que fazer? Porque a gente vai fazer nada na pescaria. Na verdade, eu vou corrigir aqui e vou salvar os nossos irmãos que gostam de pesca. Depois eles vão me convidar para pescar aí, não sei se eu vou conseguir. Mas quando eles vão pescar, eles estão fazendo alguma coisa, estão ocupados, não está com a mente vagando, não. Estão ali preocupados com a direção do vento, a temperatura d'água, não é? Aonde tem peixe, onde não tem. Se tem, por exemplo, alguma presa, algum animal próximo que pode, de repente, ser um empecilho, um entrave. Eles estão ali atentos, estão atentos com as muriçocas, com os pernilongos, com os ataques dos animais ali no meio do mar. Enfim, queridos, estão ali fazendo alguma coisa. Bom, a título de introdução, o fato é que quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa é a verdade. Há quem diga que quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ficar parado.
Nós não podemos fazer nada, porque como que você vai fazer alguma coisa se você não sabe o que fazer? Mas a verdade é que diante do fato de não sabermos o que fazer, nós sabemos fazer alguma coisa. É ou não é? Então nós precisamos tomar uma atitude e não ficar na inércia, não ficarmos parados. Por que eu estou falando isso? Queridos, nós lemos um texto de alguns jovens, a começar do apóstolo Pedro, como talvez o líder da equipe, como nós lemos no início, porque eles estão aqui diante de um fato que eles não gostariam de estar vivendo. Eles estão diante de uma realidade que para eles foi uma realidade cruel. Eles estão diante de uma circunstância que lhes causou grande frustração, que lhes causou grande medo. Eles estão diante do fato de que o seu mestre, o seu Senhor, o seu melhor amigo, o seu pai, a ponto de que Jesus chamou eles de filhos, não é? O seu, como que fosse pai deles, o irmão mais velho, o seu mestre, aquele que arrebanhou esses jovens e caminhou com ele 3 anos, tirou eles da sarjeta, tirou eles, de uma vida, quem sabe, sem graça, sem sabor, para viver altas aventuras, para viver experiências extraordinárias como eles nunca haviam vivido, para impactar, transformar, para restaurar esses jovens de dentro para fora e para um grande propósito. Agora, este homem já não está mais com eles. Eles estão diante de um grande desafio pela frente. O que fazer? O que há de ser de nós? O que precisamos fazer? Qual será a nossa próxima aventura? Qual será a nossa decisão? O que precisaremos fazer? Esse era o grande dilema desses jovens. No capítulo anterior, do capítulo 20, no versículo 19 em diante, nós temos o relato de que eles estavam no dia seguinte, ou no dia da ressurreição, no domingo, eles estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus, e Jesus aparece para eles a primeira vez, como ressuscitado. Afinal, Jesus havia avisado eles: eu vou morrer, é necessário que eu morra, que eu padeça, mas eu vou ressuscitar o 3º dia. E Jesus ainda lançou para eles uma orientação: é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, não é? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, ou toda a Judéia, até os confins do mundo. Queridos, mesmo diante de uma palavra de orientação, mesmo diante da aparição de Jesus ressurreto a estes jovens, e não foi uma vez, foram 2 vezes. Nós lemos no texto, no final, aqui do trecho em que lemos, no versículo 14, que foi a 3ª vez que Jesus apareceu a estes jovens, ali na praia, porque a primeira e a segunda foram dentro de casa. Na primeira vez eu acabei de dizer, eles estavam trancados lá com medo, e Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. E alguns duvidaram, e ele disse assim, assim como eu fui enviado, eu os envio. E aí Tomé não estava lá, mas quando eles contam para Tomé que Jesus apareceu, Tomé não acredita, e Jesus faz algo extraordinário mais uma vez, somente para aparecer a Tomé, e fazer Tomé participar daquilo que os apóstolos, os outros seus amigos participaram. 1 semana depois, Jesus aparece novamente na casa e repete toda a cena. Aparece no meio deles, estavam com as portas trancadas, com medo, e Jesus aparece mais uma vez no centro do encontro onde eles estavam, da casa, e diz: paz seja convosco. E aí quando ele dialoga com Tomé, ele fala para Tomé: Tomé, toca nas minhas feridas, que você vai ver que sou eu mesmo. Queridos, o que causa uma grande frustração? O que nos tira do foco, da essência? O que nos faz parar? O que nos faz mudar a rota? Porque nós temos a facilidade, porque nós temos a tendência
de deixarmos de olhar para aquilo que realmente importa, para a direção correta e perdermos o foco. E quando nós nos frustramos com aquilo que nós criamos expectativas e não acontece do jeito que queremos, porque esses jovens, eles não queriam que Jesus fosse para a cruz, eles não queriam que Jesus passasse pelo que passou, eles tentaram impedir Jesus, dizendo: o Senhor não precisa passar por isso, mas Jesus insistia: eu tenho que fazer isso, é necessário, e vocês entenderão depois. O fato é que esses jovens estão frustrados, eles perderam o rumo, perderam o foco, eles perderam a direção. É como se eles tivessem perdido a esperança. O que fazer? Pois estávamos bem, estávamos tranquilos, estávamos vivendo o melhor tempo da nossa vida, mas agora chegou a hora de pensarmos o que fazer de fato, porque até então Jesus dizia a eles o que fazer, não é? Mas agora chegou a hora da responsabilidade. Eles precisariam entender, pelo Espírito Santo, o que fazer. Sabe, queridos, quando a gente fala da vida de Pedro, que é interessante que o foco aqui parece que é Pedro, é o personagem, depois de Jesus, é o personagem principal, ou vamos entender como personagem secundário, que o principal é Jesus, sempre, não é? Mas a segunda pessoa principal, ou personagem secundário é Pedro, porque aqui depois vai desenrolar que Jesus tem uma tratativa específica, muito particular, individual, singular com Pedro, que é a sua restauração. Vocês lembram que lá em Lucas capítulo 5, parece que tem uma cena semelhante a essa, quando Pedro está numa grande frustração, 3 anos atrás, antes de conhecer Jesus. Pedro, como pescador, quem sabe foi criado na pesca com seu pai, com sua família, quem sabe a única profissão que ele aprendeu, que desenvolveu, mas ali a gente entende pelos evangelhos que ele era como que se fosse um dono de uma frota de barcos, alguma coisa assim. Era um pescador profissional, era um baita pescador, respeitado, assim como também Zebedeu, pai de Tiago e João, os quais esses 2 jovens também seguiram Jesus. Mas Pedro está lá em Lucas capítulo 5, nós não vamos ler o texto, só quero aqui trazer a sua memória. E Jesus aparece com a multidão pela manhã na beira da praia para ensiná-los, para discursar, e escolhe justamente o barco de Pedro na beira da praia para sentar-se e se posicionar um pouco mais alto para poder então fazer com que todos o observassem e tivessem atenção nele. Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado um peixe. Isso foi antes de conhecer Jesus. Podemos entender que ele estava numa grande frustração. Só quem sabe aqui, eu falei domingo sobre, por exemplo, a lavoura, quando acontece de repente de você semear e não conseguir colher, ou não ter o resultado que você espera na colheita, quem sabe por um infortúnio da natureza, uma tempestade, alguma coisa que acontece que impede de você ter o rendimento que você espera com a sua semeadura. Assim também com Pedro, numa grande frustração, numa crise grande da sua vida, Jesus entra no barco dele. É exatamente na beira da praia que Pedro tem a sua vida transformada, que ele tem a sua vida restaurada. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes ao mar. E Pedro indaga, lá em Lucas 5, mas Jesus, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas diante da tua palavra, nós assim faremos, nós lançaremos as redes. E quando eles assim o fazem, eles então têm uma pesca maravilhosa, o grande milagre, centenas de peixes, a ponto de precisarem de ajuda para puxar as redes. Pedro então se volta para Jesus e diz: quem sou eu para estar diante do Senhor? Eu sou pecador. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você
a partir de hoje não será pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Vem e segue-me. Vocês estão entendendo que é na praia, na beira da praia, que Jesus tem um encontro com Pedro e restaura a sua vida e transforma a sua vida e dá um propósito, um significado, uma identidade para ele. Mas agora, 3 anos depois, quando Jesus não está mais com eles, aonde Pedro vai parar? Onde Pedro se encontra novamente? Na beira da praia, fazendo aquilo que ele estava fazendo quando Jesus o encontrou. Sabe, queridos, há circunstâncias na nossa vida que nos tira o chão, que nos desafia, que vem contra nós e que exige de nós um esforço, uma confiança, uma esperança, e nós não podemos perder essa esperança de que o Senhor está no controle de tudo, Ele vai nos guiar, Ele está conosco, Ele não deixou de estar conosco. E sabe o que é interessante? Pedro e esses jovens que estão com ele, no total 6 jovens, eles estão em 7 pessoas e todos, é engraçado que Pedro, na sua frustração, há quem diga que ele não foi ali decidindo, agora aqui em João 21, ele não foi decidido a voltar à sua vida velha, a voltar ao que ele fazia, meramente no sentido de abandonar tudo e de fato, já que Jesus não está mais aqui, então eu não quero mais saber do Evangelho, não quero mais saber do que Ele fez, eu quero agora voltar a fazer o que eu fazia. Não é isso. Pode muito bem ser que ele decidiu naquele momento pescar, e querendo talvez ocupar a mente, querendo talvez se ocupar de algo e não ficar parado, e não ficar só esperando, mas querendo achar uma solução, uma saída. O fato é que ele voltou para a pesca. Diante dessa circunstância indelicada, diante dessa circunstância delicada e difícil de encarar, o que fazer da nossa vida agora? Porque a nossa esperança se foi. Para onde vamos? Mas aí Pedro, com esses jovens, Pedro convida esses jovens. Sabe o que eu acho interessante? Quando nós estamos num tempo, num período de frustração, queridos, nós não podemos andar sozinhos. Não podemos. Aliás, nós não podemos andar nunca sozinhos. Precisamos sempre de boas companhias. Precisamos sempre de ombros que estejam ao nosso lado. Pessoas que nos ombreiam em amor, em graça. Amigos fiéis, amigos verdadeiros. Pedro decidiu voltar para a pesca, decidiu pescar novamente, decidiu ir para a praia, mas ele não foi sozinho. Jovens foram com ele, como se dizendo assim: Pedro, você está nessa frustração, eu também estou. Você não sabe o que fazer, eu também não sei, mas vamos junto. Vamos junto. Quem sabe nós teremos respostas juntos. Quem sabe nós encontraremos uma solução. Quem sabe nós teremos aí uma expectativa nova juntos. Eles foram em companhia. Nunca ande sozinho. Nunca esteja sozinho. Nunca. Nós precisamos de amigos. Precisamos de companheiros fiéis. Pessoas que compartilham de suas dores, mas que também nós podemos compartilhar das nossas dores. Em que possamos confiar a nossa vida, não no sentido de simplesmente se entregar como uma confiança a Jesus, como nós temos a Jesus, mas entender que nós somos iguais e que nós codependemos um do outro, assim como dependemos de Jesus. Nós nos codependemos, precisamos uns dos outros. E Jesus, e Pedro está lá. O texto diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Meu Deus, que infortúnio! Mais uma vez, numa grande frustração, numa grande crise, sem saber o que fazer, parece que as portas se fechando de novo. Não pegaram nenhum peixe a noite toda. Imagina o cansaço, a fadiga, a desesperança. Talvez Pedro pudesse ter entendido: realmente isso aqui não é para mim mais não. Chega. Jesus mudou a minha vida, veio na minha vida, eu preciso mesmo assumir o meu compromisso, a minha responsabilidade com o Evangelho, com a graça de Deus, diante do Senhor e viver para a sua glória. Chega de viver uma velha vida, chega de viver velhos padrões,
vamos viver agora um novo. Talvez ele tenha pensado isso, não sabemos. Mas o fato é que ele está diante de uma grande frustração. Mais uma vez. A Bíblia não fala apenas uma vez em que, nesses 3 anos com Jesus, ele pescou. Quando Jesus queria pagar os impostos. E aí Jesus fala para ele, olha, vai lá no mar, pega um peixe, e lá no peixe vai ter uma dracma, vai ter 2 dracmas, 2 moedas, aliás, e é um para mim e uma para você, para a gente pagar um imposto, ok? Então talvez Pedro tenha pescado apenas uma única vez. 3 anos depois, este menino, este jovem, este homem, passa a fazer aquilo que fazia anteriormente muito bem, com muito profissionalismo, mas dessa vez ele tem uma frustração novamente. Você se vê nisso? Você espera algo de Deus e Deus não te dá. Você busca algo em Deus e não acontece. Você está lutando, orando, perseverando, buscando, fazendo campanha, clamando, jejuando. Você está em busca, mas Deus não faz, Deus não responde, Deus não opera, você não vê nada acontecendo. Chega uma hora que você desiste. Chega uma hora que você desanima. Chega uma hora que você perde a esperança. Não é assim? Eu não sei se tem alguém assim aqui. Se tiver, em nome de Jesus hoje, a sua esperança vai ser restaurada. Você vai sair daqui renovado, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para um novo tempo, para um recomeço, para uma restauração. Não é o fim, não acabou. Porque o mais lindo de tudo é que Jesus poderia ter interpretado, e talvez até pudesse entender que foi isso, que a motivação desses jovens foi mesmo de abandonar a fé. Afinal de contas, Jesus não está mais aqui, acabou a esperança para nós. Vamos viver como vivíamos antes. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Ok, é o certo, é o correto. Eles fizeram alguma coisa, não ficaram trancados dentro de casa com medo. Eles fizeram alguma coisa. E Jesus honra quem faz alguma coisa. Eu vou repetir para você. Jesus honra quem faz alguma coisa. Jesus se importa com aqueles que se importam. Sabe, queridos, por quê? Porque esses jovens, mesmo na frustração, depois de uma noite inteira, sem pegar um só peixe, Jesus aparece na beira da praia. E ainda aparece com um sorrisão largo. Aparece com um belo de um café, talvez como nunca antes eles tiveram na sua vida, um cafezão na beira da praia. Quantos já tiveram um café na beira da praia? Imagine você vir de uma fadiga, de uma busca incessante por algo, você está cansado, você não aguenta mais, está sem esperança, e aí vem Deus, com uma palavra de consolo, com uma palavra de ânimo. Aí vem Deus com um bálsamo sobre a sua vida, com uma restauração, uma cura, dizendo: filho, filha, eu não te esqueci, eu te vi a noite toda, acompanhei a sua frustração, acompanhei a sua crise, não te abandonei, e venha à minha presença sim, porque aonde eu estou tem mantimento, tem pão, tem peixe, tem água. Aonde eu estou, você vai matar sua sede, vai matar sua fome, vai voltar a ter esperança. Jesus nos espera na beira da praia, queridos. Quando não sabemos o que fazer, há necessidade de compreendermos que Ele está presente. É interessante que o texto diz que, no versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes nós estamos numa frustração e não estamos percebendo que Deus o tempo todo está conosco, está falando conosco, está tentando revelar algo, e nós estamos cegos, ofuscados por conta dessa maldita frustração que nós mesmos criamos. Enquanto Ele está lá escancaradamente brilhando na nossa frente, eu estou aqui. Eles não o reconheceram, não o perceberam, até que ouviram a sua voz. Quando Jesus diz: ei,
lance as redes do lado direito. João, que a Bíblia diz, e ele próprio escreveu, como sendo o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, ele se achava o melhor ali entre eles, né? Talvez o privilegiado, né? Mas o fato que ele humildemente reconhecia que era amado por Jesus, e ele disse, olha, ele mesmo escreve, né? Que o discípulo a quem Jesus amava, percebendo que era Jesus, disse a Simão, Simão, é o Senhor. Ah, queridos, quando Simão, João, todos percebem que é Jesus, há júbilo, há alegria, há gozo, sabe por quê? Porque a esperança reviveu, a esperança não morreu, Ele está mais vivo do que nunca, Ele nos espera para um grande banquete, Ele é presente e Ele vê a nossa dor e nosso sofrimento. Portanto, quando não souber o que fazer, perceba que Ele está com você, Ele vai te dar direção, olhe para Ele e você vai tornar a ter esperança. Perceba Ele e você vai tornar a ter alegria. Não se desespere, não perca a esperança, não é o fim. Ele vai te direcionar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te mostrar o que fazer. E o mais lindo é que Pedro, esse Pedrão espontâneo, como a gente vê nos evangelhos, ele sai correndo. Mas olha que interessante, queridos, tem um dado interessante aqui, uma informação muito importante. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. É claro que aqui podemos considerar como uma metáfora, fazer uma analogia, porque afinal de contas Pedro deve ter tirado a sua capa para se sentir mais leve, para poder articular, para poder se movimentar, trabalhar com a rede, com a pesca no barco. Mas capa, queridos, se refere a uma preparação, a uma capacitação, a um manto de ministério, quem sabe de algo que Deus te deu para você fazer. Mas na sua frustração, na sua dor, na sua angústia, na sua crise, na sua falta de esperança, você tirou a sua capa. Mas Pedro, quando viu Jesus, quando percebeu Jesus, ele recolocou a sua capa, lançou-se ao mar e foi em direção ao Senhor Jesus. É isso que Deus quer fazer conosco. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu não vou tirar a minha capa. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu não vou perder a minha esperança. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu continuo olhando para Ti. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu quero Te ouvir e Te perceber. Senhor, eu não sei o que fazer, mas a minha esperança está no Senhor. Nós sabemos o desfecho dessa história. Gostaria até que os irmãos do louvor pudessem vir aqui, queridos. Nós sabemos o desfecho dessa história, que a partir do versículo 15, diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Este homem não sabia o que fazer. Estava aprisionado dentro de si mesmo, com a maior frustração da sua vida, que não foi nem tanto a de não ter mais Jesus por perto,
mas quem sabe, de não ter tido a oportunidade de se consertar com o Senhor Jesus. Porque um dia ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Aquele que poderia não defender Jesus, mas poderia se posicionar como um seu discípulo, como um fiel escudeiro, como um filho, como um irmão, ele negou o seu mestre. Talvez a culpa estivesse moendo Pedro por dentro, esmiuçando o seu coração, sugando a sua energia, o peso da culpa. Eu neguei Jesus, eu pequei contra o Senhor, eu neguei, eu matei Jesus. Mas aqui Jesus aparece amorosamente mais uma vez, com uma única intenção, de trazer Pedro de volta. Pedro, não é o seu pecado que vai me impedir de te amar, Pedro. Não foi o seu erro, o seu deslize que vai identificar quem você é, mas é o meu amor sobre você, é a minha graça sobre você, é a minha identidade em você, é quem eu sou em você. Você não sabe o que fazer, e talvez você esteja preso ao seu passado, e por conta disso, você não sabe o que fazer, porque o seu passado te condena, o seu passado te acusa, o seu passado é uma ferramenta feroz do diabo para te acusar. Mas ei, Pedro, eu te amo, eu sei quem você é, eu te escolhi, eu te restauro hoje, eu te levanto mais uma vez. Eu digo o que você tem que fazer: ame os meus cordeiros, pastoreie os meus cordeiros, sirva-me, siga-me, levante-se, põe a sua capa. Jesus está chamando Pedro mais uma vez para se reposicionar. Larga a mão, Pedro, de querer pescar novamente. Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para me servir, para me honrar, para brilhar a minha luz, para ser meu agente nesse mundo, Pedro. Há uma grande história pela frente, há um longo caminho a ser trilhado, há uma jornada a ser feita, e Deus conta conosco. Deus conta com o nosso posicionamento. Senhor, eu não sei o que fazer. Aliás, eu sei o que fazer. Eu sei, Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de tudo que você é. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós sabemos o que fazer, mas decisões particulares, pequenas da nossa vida, queridos, isso não deve nos frustrar, isso não deve sugar as nossas energias, porque o principal, o maior, o essencial, nós já sabemos e conhecemos aqui. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, eu te trago mais uma vez para aquilo que importa. Volte, Pedro, volte. Vamos ficar em pé, queridos. Jesus é lindo demais, porque Ele não permitiu que Pedro pegasse um peixe sequer. Ele não permitiu, para que justamente Pedro pudesse voltar lá no passado, quando Jesus o chamou para ser dele, naquele encontro na praia. Lembra Lucas 5? Quando diante de uma pesca maravilhosa, Pedro está diante do maior homem do universo, da maior pessoa da história, do Redentor, do Salvador, Jesus. Pedro está diante do Messias, a quem ele aguardava junto com a sua família e os seus compatriotas. É Ele está no meu barco, Ele se revelou a nós, Ele está comigo, Ele me chama. Jesus repete mais uma vez a cena, dizendo: Pedro, não se esqueça quem você é. Não esqueça o que eu já fiz em você e por você. Não despreze o que eu construí em você.
e não menospreze o que vem pela frente, porque eu conto com você, Pedro. Então, antes de dizer, Pedro, que não sabe o que fazer, meu filho, você sabe muito bem o que fazer. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Ainda que seja um amor limitado, ainda que seja um amor pequeno, ainda que seja um amor frágil e fraco, ainda que seja um amor manchado pelo pecado, mas é uma rendição, é uma entrega, é uma renúncia, é um reconhecimento, é uma submissão. Sim, Pedro, é esse amor que eu quero, é esse compromisso que eu quero. Então, Pedro, ame as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Eu quero te chamar à oração, e depois nós vamos ter um tempo aqui de intercessão. Quando nós começarmos a canção, eu quero convidar os intercessores à frente. E você que está na campanha, começou no início do ano, quer começar hoje, 7 semanas de busca, de propósito diante do Senhor. Se puderem, por favor, queridos, trazer os cartõezinhos para colocar aqui acima. Você pode pegar esses cartões e anotar a sua semana, o seu propósito, levar para casa, e sempre nas terças-feiras nós orarmos mais uma vez. Eu quero te convidar a vir à frente e os intercessores vão orar por você. Eu quero só fazer essa oração para encerrar, e depois todos nós vamos orar por vocês que vieram à frente, ok? Por favor, você que sente no seu coração, não só de começar uma campanha hoje, dar continuidade, mas também, à luz dessa palavra, se render ao Senhor mais uma vez, entendendo que você não precisa se preocupar com o que você tem que fazer, você só tem que obedecer. Você só tem que obedecer e se deixar ser usado nas mãos do Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai. Não somos melhores que Pedro, não somos melhores que esses discípulos. Pelo contrário, Senhor, se fôssemos nós ali, nós faríamos pior, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, Senhor. Nós nos distanciamos, ó Deus, do foco, daquilo que o Senhor estabeleceu para nós tão facilmente. Perdoa-nos, Pai, porque nos distraímos, nos frustramos com coisas tão pequenas, e muitas vezes nos perguntamos o que fazer, quando na verdade sabemos o que fazer. Só não queremos aceitar, só não queremos assumir o compromisso, Senhor. Pai, assim como o Senhor fez com Pedro e com estes apóstolos, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor possa restaurar, Senhor, a essência da adoração a corações nessa noite, trazer de volta, Senhor, o compromisso de vida com o Senhor Jesus. Quem sabe há corações gritando por dentro aqui, ó Deus, querendo mais de Ti, Senhor, uma experiência nova, Senhor, um resgate do que já viveu. Pai, restaura nessa noite, Senhor, propósitos, identidade, missão, Senhor, a missão do Senhor que o Senhor confiou, entregou. Pai, nós oramos, restaura, Senhor. Não é tempo de perder a esperança, meu Deus, mas é tempo de, Senhor, restabelecer o nosso compromisso contigo, a nossa postura diante do Senhor. Pai, se for preciso, quebra-nos mais uma vez, mas não nos deixe como estamos. Faça-nos, ó Deus, voltar àquilo que importa, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto nós cantarmos essa canção, você que quer receber oração, vem à frente, em nome de Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir.
que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Feche seus olhos, vamos orar todos juntos. Senhor, o medo tenta nos parar, o medo tenta nos travar, Senhor. E quantas vezes nós nos deixamos levar pelo medo? Medo de dar um passo a mais, medo de assumir um compromisso com o Senhor, medo, ó Deus, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, nos livra desse medo. A Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. O Senhor é amor, Deus é amor. Pai, resplandeça em nós a Tua glória, a Tua luz, este amor, e que possamos ter coragem diante de Ti, para vivermos mesmo, Senhor Deus, o que o Senhor nos chama para viver. Ah, Senhor Deus, há um longo caminho, e nós não queremos ficar para trás. Como diz a Tua palavra, nós não somos como aqueles que ficam para trás, mas nós avançamos em fé, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão na campanha, aqueles que buscam um milagre, uma provisão, uma porta aberta, uma resposta do Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, faz a Tua vontade, Senhor. Ah, Pai, enquanto o Senhor não opera ou não revela, que o Senhor possa fortalecer esse coração, trazer o mantimento, a provisão que precisa, para continuar e permanecer na Tua presença, firme, forte, constante, avivado, despertado para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, cantar mais uma vez esse refrão para a gente encerrar. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. Aplauda ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebam a bênção, queridos. Nós estaremos aqui domingo celebrando a Jesus, tanto pelas 10 da manhã quanto às 19. Mas terça-feira que vem, nós aguardamos vocês para permanecermos firmes e constantes. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.